Irmãos, gostaria de compartilhar a palavra com vocês agora. Se pode se assentar, porque a palavra vai ser grande, eu vou ler aqui bastante coisa, amém? Deus abençoe. A palavra está em Isaías 40, eu vou ler do 12 ao 31, amém? Para nós vermos o quão grande é esse Deus e o quão seguros estamos. Irmãos, sempre estamos seguros na mão desse Deus. Fala assim: quem mediu como o seu punho as águas, e tomou a medida do céu aos palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e seus outeiros em balanças. Eita glória! Quem guiou o Espírito do Senhor, e quem conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhes fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como gota de um balde, eita Deus grande, e como o pó miúdo das balanças. Eis que há lanças por as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele, e considera a menos do que nada, como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante Deus, o que compareis? O artifício grava a imagem, e os ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. E o empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. Artifício sábio busca para gravar uma imagem que se não pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio, se vós não notificou isso mesmo? Ou não atentastes para o fundamento da terra? Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhoto, e ele é o que estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar nada aos príncipes e torna as coisas vãs os juízes da terra. E não se plantam, nem se semeiam, nem se arriga na terra no seu tronco cortado. Sopra sobre eles e secam-se, um tufão como grana os levará. As quem, pois, fareis semelhante para que eles sejam semelhantes, diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, e que todas as coisas chamam pelo seu nome, porque da grandeza das suas forças, pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque, pois, dizeis, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Não sabeis que ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadriação do seu entendimento, dá vigor aos cansados e multiplica as forças que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, como águias, e correrão e não se cansarão, e caminharão e não se fatigarão. Eita glória! Esse é o Deus que estamos seguros, igreja. Que tema maravilhoso desse congresso. Que tema maravilhoso. Como pode ter... Hoje, nesse congresso vai ser impossível quem vir, quem assistir, não ter um entendimento de quanto Deus é grande, de quanto seguro estamos na mão deles. Fiz uma reflexão aqui, para nós vermos o quanto Deus está presente em tudo que nós olhamos. Tudo Ele está presente, não tem como não estarmos seguros com um Deus tremendo desse. Se olharmos para o sol, Malaquias 4:2 diz que Ele é o sol da justiça. Se olharmos as estrelas, ou pela manhã, sobre a estrela da manhã, Apocalipse 22:11 diz que Ele é a resplandecente estrela da manhã. Se olharmos para o nosso corpo, Colossenses 1:18 diz que Ele é a cabeça e a igreja o corpo.
Se olharmos para a nossa roupa, Romanos 13,14 diz que Ele para nós revestimos do nosso Senhor Jesus Cristo. Se olharmos para o nosso prato de comida, João 6,35 diz que Ele é o pão da vida. Se olharmos a entrada de algum lugar, João 10,9 diz que Ele é a porta. Se olharmos para os campos, João 10,11, Ele é chamado de um bom pastor. Em João 1,29 é chamado de cordeiro. Em Lucas 15,23 chamado de bezerro cevado. E se olharmos para as águas, Zacarias 13,1, Ele é chamado de a fonte. O sangue de Cristo é a fonte eterna, diz lá. E se olharmos para as pedras, Isaías 28,16 diz que Ele é a pedra angular. Se olharmos para as árvores, Provérbios 3,18 diz que Ele é a árvore da vida. E continua, igreja. Se eu ficar aqui, eu vou até meia-noite de igreja, eu só tenho 10 minutos, tá vendo? Eita, glória a Deus! Ele está presente em tudo. Por isso que estamos seguros na mão desse Deus. Não tem como sairmos daqui nesse congresso com alguma dúvida. Não tem como. Se olharmos no livro de Jó, de 38 a 40, Deus, a primeira conversa que Deus teve com ele, que foi a resposta, Deus faz vários questionamentos. Quem és tu, Jó? Você sabe como medisse a terra? Você sabe como é feito a neve? Você sabe quem põe limite ao mar? Você sabe como são feitas as árvores? Você sabe como os pássaros nascem, Jó? E você sabe qual que é a resposta de Jó lá no 42? Todos cantam aqui, mas muitos tenho certeza que não sabem. A resposta é essa, Jó 42. Venceu, que tudo podes, nenhum dos seus planos pode se frustrar. É essa a resposta de Jó, depois que ele vê a bênção que Deus deu na vida dele. Irmãos, impossível nós não contemplarmos qualquer coisa para que a gente olhe e não ver a presença de Deus. O pãozinho que nós comemos de manhã, que nós comemos de manhã, é Deus, porque a palavra fala que Deus usa máscaras. E como você me pergunta, como usa máscaras? O pãozinho que você come, que às vezes você vai lá e compra e não dá o mínimo pelo pão, teve alguém que colheu o trigo, teve alguém que moeu o trigo, teve o padeiro. Isso é Deus vindo até chegar o pão em nossa mesa. Seguro estamos desse Deus, irmãos. Seguro estamos desse Deus. E para finalizar essa devocional, que vai ser bem curta, porque eu quero que o preletor seja abençoado no nome do Senhor Jesus na palavra de hoje. Malaquias 3:6, o último livro do Antigo Testamento, diz o quê? Eu, o Senhor, não mudo. Então, igreja, Ele não muda. Ele era, Ele é e Ele vai ser e há de vir. Ele é onipotente, onisciente. Amém? Glória a Deus.